Olá, bem-vindo ao canal de Bom Coração. Eu sou a doutora Priscila Sestari, sou cardiologista, médica nuclear e pós-graduada em medicina integrativa. O assunto de hoje é teste ergométrico e é para você, paciente, que vai realizar o exame. Nos próximos vídeos eu farei um conteúdo para o médico que quer entender um pouquinho mais deste exame. Então vamos lá, por que o meu médico quer que eu corra na esteira? Vamos primeiro começar por algumas instruções em relação ao exame. Na véspera do exame, durma bem. Você vai se exercitar e chegar a um grau de exaustão geralmente maior do que aquele que você é habituado nas suas atividades físicas, ou se você não faz atividade física, essa exaustão geralmente é ainda mais importante. Não fume ou tome bebida alcoólica na véspera nem no dia do exame, já vou falar isso um pouquinho depois. Não faça atividade física na véspera do exame, isso pode comprometer o seu rendimento na esteira. Em algumas situações, pode ser necessária a suspensão de medicações, mas essa resposta só pode ser dada pelo médico que solicitou o seu exame, já que existem motivos diversos e medicações diversas que possam ter que ser suspensas. No dia do exame, use roupas confortáveis, você vai correr na esteira. Os homens podem usar bermuda, podem usar calça de moletom, a calça jeans pode atrapalhar um pouquinho, a depender da velocidade da corrida que você pode chegar. Os homens fazem um exame sem a camiseta e pode ser necessário a tricotomia, que é a raspagem dos pelos na região do tórax para fixação dos eletrodos. As mulheres fazem um exame sem a camiseta, então é fundamental que venham de top. O calçado ideal é o tênis, mas sapatos fechados com solado de borracha são permitidos. Sapatos abertos não são permitidos. A velocidade do tapete da esteira pode queimar o seu pé. E salto, então, nem pensar, porque isso pode comprometer a sua estabilidade na esteira, provocando quedas. Não fume ou tome bebida alcoólica no dia do exame. Não faça atividade física após o exame, uma vez que nós, durante o exercício do teste ergométrico, geralmente chegamos à nossa frequência cardíaca máxima, ou seja, nós realizamos um trabalho cardíaco acima daquele habitual. Então, no dia do exame, não é recomendado nenhuma outra atividade física. Cuidado com o sol se você teve a tricotomia realizada, porque essa área em que foi raspado os pelos, geralmente ela também é lixada para tirar a gordura e melhorar a aderência dos eletrodos à pele. Essa área fica fragilizada e você pode ter queimaduras e de um padrão bem não adequado visualmente. Se for trabalhar depois, pode levar os seus pertences. E como é que esse exame é realizado? A gente tem no nosso coração basicamente 4 cavidades que fazem todo o fluxo de sangue dentro dele. Nós temos então os 2 átrios, direito e esquerdo, e os 2 ventrículos, direito e esquerdo. O átrio direito é ligado ao ventrículo direito e por eles corre o sangue venoso, que é o sangue pouco oxigenado, e do lado esquerdo, em que o átrio esquerdo está conectado ao ventrículo esquerdo, corre o sangue oxigenado. O que os eletrodos, que são esses adesivos que são colocados no tórax, conectados aos fios, fazem é captar a atividade elétrica do coração. Isso é representado no eletrocardiograma, que é essa linha tracejada, e nessa linha tracejada nós temos a onda P, que ela é a contração dos átrios. Nós temos o complexo QRS, que é a contração dos ventrículos, e nós temos a onda T, que representa o relaxamento dos ventrículos, tá? Basicamente é isso que você tem que saber em relação ao eletrocardiograma. E o que esse exame do esforço avalia? Muita coisa. Nós temos, então, avaliação do comportamento do batimento cardíaco ao exercício. Existe um padrão esperado de elevação da frequência cardíaca durante o teste ergométrico, isso é calculado de acordo com a idade, basicamente. Nós temos uma fórmula para calcular qual é a frequência cardíaca máxima e o teste ergométrico ele é considerado eficaz quando o paciente atinge até 85% dessa frequência cardíaca máxima, cujo apelido a gente dá para essa frequência é a frequência cardíaca submáxima. Então, para eu falar que o teste ergométrico foi eficaz, ou seja, que ele conseguiu avaliar adequadamente a sua resposta cardíaca, é preciso que a frequência chegue a, no mínimo, 85% da frequência cardíaca máxima.
Alguns pacientes têm dificuldade em subir essa frequência cardíaca. Isso pode acontecer naturalmente, por exemplo, em atletas que têm o sistema vagal, que é o nosso sistema de freio, bem ativado por conta do treinamento dos exercícios que eles realizam, mas essa não elevação de frequência cardíaca pode acontecer por efeito medicamentoso, por isso algumas drogas podem ter que ser suspensas, ou até por problemas no sistema elétrico do coração e nas nossas coronárias. Então, o padrão de frequência cardíaca durante o exercício é um dos parâmetros fundamentais de avaliação. O comportamento da pressão arterial é de extrema importância. Nós temos um comportamento um pouquinho diferente dos dois componentes da pressão arterial. O componente maior da pressão arterial, que é chamado de pressão arterial sistólica, ele tem que subir com o exercício e essa ascensão, obviamente, ela tem um limite, que geralmente é de 100 milímetros de mercúrio. Então, vamos supor que você comece o exercício com uma pressão 12/8, significa que você tem 120/80 milímetros de mercúrio de pressão. E esse 120 é a sua pressão sistólica. Durante o exercício, você pode chegar até 220 de pressão sistólica, que é uma resposta fisiológica ao exercício, considerando que o exercício é um estímulo de adrenalina e que a adrenalina faz a nossa pressão subir. Se você ultrapassar esse limite ou se você começar o exame hipertenso, isso já pode representar um problema. Então, a maioria dos médicos evita a suspensão dos antihipertensivos, que são as medicações que controlam a pressão, na realização do teste ergométrico, porque se você já chegar hipertenso no exame, por exemplo, começar o exame com 160, 180 de pressão sistólica, você pode chegar a 260, 280 de pressão sistólica, que é uma variação esperada, mas ela não é segura. Então, o médico na sala da esteira pode ter que interromper o seu exercício, mesmo que você não esteja cansado, caso a sua pressão atinja valores maiores do que 240 ou 250 milímetros de mercúrio, porque isso pode representar risco a você. O componente menor da pressão arterial, que é chamada pressão arterial diastólica, que é aquele 8 ou 80, que é a forma correta de falar, ele tem um comportamento diferente do primeiro. A pressão arterial diastólica, geralmente ela fica igual ou ela cai. Se você, durante o teste ergométrico, apresentar ou uma elevação além do esperado da pressão sistólica, que é o componente maior, ou se você apresentar aumento, mesmo que discreto, da pressão arterial diastólica, isso pode significar um estado de hipertensão, ou seja, de pressão alta. Então, o teste ergométrico pode ser utilizado como uma ferramenta de avaliação em casos de dúvida de hipertensão, ou seja, quando eu estou em dúvida se o paciente está se tornando hipertenso, ou em situações em que o paciente estava hipertenso, ele estava em uso de medicação, mas realizando atividade física, tendo controle do peso, fazendo modificação nos estilos de vida, ele conseguiu, por exemplo, perder bastante peso. Nessas situações é até frequente que essa medicação da pressão possa ser interrompida, ou seja, que ele não precise mais tomar o remédio. E o teste ergométrico é excelente para avaliar esse tipo de situação. Ou seja, posso suspender a medicação do meu paciente de forma segura? O teste ergométrico responde isso super bem, tá? Avaliação da capacidade funcional. A capacidade funcional nada mais é do que a quantidade de exercício que você faz. Apesar das pessoas pensarem no teste ergométrico, eu vou ficar lá 1 hora correndo na esteira. O teste ergométrico ele tem uma duração ideal de 7 a 12 minutos. Isso significa que eu preciso estressar uma vovozinha ou estressar um jogador de futebol profissional em 7 a 12 minutos. Então, para a vovozinha, eu vou usar um protocolo que permita que ela fique na esteira esse tempo. E para o jogador de futebol profissional, eu vou colocar um protocolo bem mais intenso para que ele fique esse tempo na esteira. E esses protocolos me permitem quantificar a energia que o seu corpo demandou para fazer aquele exercício, mesmo que nesse tempo curto. Então, não me interessa que o paciente fique 1 hora correndo na esteira. O que me interessa é que ele faça um teste curto, mas que com isso eu consiga avaliar a resposta cardiovascular ao estresse. E eu já vou falar um pouquinho disso no próximo slide.
Então, essa quantidade de exercício que nós cardiologistas chamamos de capacidade funcional, ela tem uma capacidade de avaliação de risco de morte a longo prazo excelente. O que significa isso? Se você faz muito pouco exercício na esteira, e nós temos os parâmetros de acordo com a idade, com o protocolo utilizado, para não ser injusto, né? A possibilidade de você ter um evento que leve, por exemplo, você a óbito é muito maior do que se você conseguir fazer um bom tempo de exercício, mesmo que o seu teste seja alterado. Então, a quantidade de exercício que você faz na esteira dá muita informação para o cardiologista em relação ao seu risco futuro de eventos. Mas aí você pode me perguntar, doutora, mas eu sou sedentário, eu não vou conseguir ficar muito tempo na esteira. Sim, nós temos medidas que nos permitem separar o que é uma baixa capacidade funcional decorrente de sedentarismo do que é uma baixa capacidade funcional decorrente de problemas ou no coração ou no pulmão, porque são os dois órgãos que promovem maior restrição ao exercício na esteira. E por fim, o teste ergométrico também permite avaliar a presença de arritmias, sejam elas arritmias já presentes no repouso, para eu saber como é que elas se comportam durante o exercício. Existem arritmias que desaparecem durante o exercício, ou seja, elas só estão presentes quando o paciente está em repouso, e existem, ao contrário, arritmias que são desencadeadas pelo exercício, e essas arritmias desencadeadas pelo exercício eu tenho que ter cautela em relação à indicação e à realização de atividade física de forma segura por este paciente. E, óbvio, o teste ergométrico me auxilia na avaliação de sintomas. Porque se o meu paciente me diz que ele tem dor no peito, por exemplo, quando ele varre uma casa, o esforço para varrer uma casa é menor do que a quantidade de exercício se ele fizer um teste ergométrico máximo com uma boa capacidade funcional, ou seja, se ele conseguir ficar um bom tempo na esteira. Se ele não desencadeou aquela dor durante um exercício que demanda muito mais energia do que varrer a casa, bem provavelmente aquela dor de casa não seja relacionada ao coração. Então, o teste ergométrico me ajuda muito em relação a essa avaliação de sintomas. Por exemplo, os pacientes que têm problema nas válvulas do coração, que são as portas que comunicam, por exemplo, o átrio direito com o ventrículo direito ou o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, essas portinhas podem dar problema ao longo da vida ou já até nascer com o problema. Esses pacientes, muito frequentemente, vão para a cirurgia quando há manifestação de insuficiência cardíaca, ou seja, quando há sinais de que aquele problema na válvula está comprometendo a função global do coração. Se eu pegar um paciente que é completamente sedentário, ele muito raramente vai me manifestar sintomas de cansaço, uma vez que o tempo inteiro ele está parado. Então, nessas situações de valvopatias, a realização do teste ergométrico auxilia muito na identificação de sintomas, principalmente em pacientes que fazem autorrestrição. O que é isso? Se eu sei que eu vou subir uma escada, isso vai me gerar cansaço, eu vou ficar ofegante, eu vou pegar o elevador. Então, esse paciente passa a não perceber que o problema no coração dele está piorando. E o teste ergométrico é excelente para esse fim. E aí vem o problema. Doutora, recebi um exame e veio positivo para isquemia. O que significa? Sem dúvida, esse paciente recebeu o exame, a primeira coisa que ele vai no Google. E aí ele joga lá no Google, se ele não tem um problema no coração, ele vai ganhar. Por quê? Porque, vejam, são 2 milhões de resultados, 2 milhões e meio de resultados referentes à isquemia. Isso é muito complicado, é muita informação e principalmente dependente do contexto em que ela é tida, isso pode gerar um estresse desnecessário. Então vamos primeiro entender o que é essa isquemia. Isquemia nada mais é do que a redução do fluxo de sangue em uma artéria em que há entupimento por placas de colesterol. Veja, o sangue não consegue passar direito por essa área em que a placa de colesterol está provocando estreitamento de fluxo. O que a gente faz com o teste ergométrico é
dependendo do grau do estreitamento e da atividade que esse paciente realiza no seu dia a dia, pode ser que ainda com aquela lesão, ou seja, ainda com aquela placa de colesterol, o fluxo esteja sendo mantido razoavelmente ok. O que eu faço com o teste ergométrico? Eu aumento a demanda do coração, ou seja, o coração vai precisar de mais sangue sendo bombeado durante o exercício, e aí essa plaquinha pode dar as caras. Então, muitas vezes, um paciente que é ou pouco sintomático ou assintomático apresenta alterações no teste de esteira quando eu aumento a necessidade de sangue do coração. Então, por isso que eu posso ter alterações no eletrocardiograma. Então, aqui são alguns tipos de alteração que podem aparecer no eletrocardiograma, e cada um desses tipos de alteração no eletro de esforço pode ter uma interpretação diferente. Então, quando vem teste ergométrico positivo para isquemia, é que o médico lá da sala da esteira identificou alguma dessas alterações aqui durante o seu exame. Isso quer dizer que você é portador de uma dessas placas? Não obrigatoriamente. Por quê? Porque a gente tem, deixa eu apagar então essas minhas anotações aqui, a gente tem outras causas que podem alterar o eletro de esforço, não necessariamente só aquela placa de colesterol tão temida. Se eu tiver hipertrofia ventricular esquerda, que é quando o músculo cardíaco está mais forte, por exemplo, por conta de uma pressão arterial ou de longa data ou não controlada, pacientes que têm uma síndrome chamada síndrome de pré-excitação, que é uma alteração no eletrocardiograma, geralmente esses pacientes nascem com isso, e que pode induzir arritmias. E essa alteração pode ser identificada já no eletrocardiograma de repouso, e quando eu coloco o paciente para correr, ela produz um daqueles padrões de eletrocardiograma que eu mostrei. Isso não tem relação com o entupimento do colesterol, mas o teste ergométrico desse paciente vai vir com critérios de positividade. Coração de atleta, o paciente ou atleta que tem um treinamento de padrão competitivo, ele geralmente tem adaptações no coração para permitir que aquela carga de exercício seja realizada, né? E esse coração de atleta pode manifestar alterações no eletrocardiograma. A mulher, para vocês terem uma noção, dependendo da fase do ciclo menstrual que ela se encontra, o estrogênio, que é um dos hormônios femininos presentes em uma dessas fases do ciclo menstrual, pode, quando ele está alto, alterar o eletrocardiograma da mulher sem ela ter a placa de colesterol. Aí você me pergunta, então é isso que o cardiologista chama de falso positivo? Pois é, a gente evita usar esse termo atualmente porque o que nós interpretamos como cardiologistas é, ok, você tem um teste ergométrico positivo, mas esse teste ergométrico está associado à isquemia verdadeira, ou seja, é a isquemia que está provocando aquela alteração? E existem formas de eu confirmar isso, eu vou mostrar quais são, para poder orientar o meu paciente com relação ao seu tratamento. Se na minha avaliação eu entender que aquela alteração do eletrocardiograma durante a esteira não tem relação com a placa de colesterol, mas ela está relacionada, por exemplo, a um ventrículo mais espesso por pressão alta, o tratamento é completamente diferente. Então, é preciso que o seu médico interprete essa alteração descrita como isquemia para saber se realmente ela é isquemia. Aí você me fala, mas por que os médicos falam em falso positivo? E por que nós evitamos usar esse termo atualmente? Porque a questão é o seguinte, esse paciente que faz uma alteração do eletrocardiograma durante a esteira, ele tem alguma coisa. Talvez hoje eu não tenha as ferramentas ideais para definir o que é que está provocando essa alteração. O que eu sei é que as causas principais preocupantes eu consigo descartar. Então, às vezes, esse paciente vai até para outros exames, não encontra nada e fica, foi um falso positivo. Peraí, esse paciente tem uma alteração induzida pelo esforço que talvez eu não tenha hoje os exames ideais para identificar por quê. O que eu consigo falar com uma certa calma e tranquilidade é, se eu complementei a minha investigação e ela me mostrou que não há nada com que se preocupar, mesmo tendo esse padrão no esforço, fique tranquilo, tá? Então, é preciso interpretar esse resultado antes de sair desesperado aí procurando no Google.
Então, o que vem a seguir depois que o seu teste veio lá com o laudo positivo para isquemia? Bom, é possível que você fique em tratamento medicamentoso, ou que seja introduzido um tratamento medicamentoso. Por exemplo, se o seu caso é aquele caso da pressão alta e que o seu ventrículo, o seu músculo cardíaco é forte, e isso provoca alteração do eletrocardiograma. O que nós vamos fazer? Tratar a pressão. A sua alteração durante o teste de esforço não tem relação com a placa de colesterol, mas ela tem relação com o seu músculo estar sofrendo com sua pressão alta. Então, juntando as informações do teste ergométrico, o que a gente vai fazer? Tratar a pressão alta. Se para mim, cardiologista, ou para o seu médico, ainda existe dúvida se aquela alteração é provocada por uma placa de colesterol ou não, que é a chamada aterosclerose, existe como formas de eu confirmar isso antes de mandar o paciente para o temido cateterismo, que é a realização de exames não invasivos, por exemplo, a cintilografia de perfusão miocárdica, que é um exame que injeta um material radioativo, que é uma radiação bem pequenininha. Isso é motivo para um outro vídeo que eu vou fazer no futuro, já que é uma das minhas especialidades. Ou, por exemplo, se eu fizer um exame de ressonância com perfusão. Então, existem formas hoje de eu confirmar se aquela alteração está relacionada efetivamente a uma diminuição de sangue nas artérias do seu coração. E por fim, óbvio, se ou através de informações do teste ergométrico de forma isolada, ou se nessa complementação com exames de cintilografia ou de ressonância for detectado que realmente há possibilidade de ter aquela placa de colesterol, provavelmente você vai precisar de um cateterismo, que é aquele exame que antigamente entrava pela virilha e vai com um catéter até o coração para enxergar como que estão as artérias do coração e que hoje muito frequentemente é feito por punção do pulso, ou seja, não é mais tão frequente a punção na região da virilha, que é um exame seguro se for feito por um cardiologista, um hemodinamicista experiente, num hospital que tenha recursos para atendimento de eventuais intercorrências e que vai dar muita informação ao cardiologista e principalmente permitir a programação do tratamento desses entupimentos. Tá? Então, a interpretação desse teste ergométrico positivo para isquemia é feita pelo médico que recebe o exame. E nem sempre a palavra isquemia está efetivamente ligada àquela placa de colesterol. Então, calma, seu exame veio positivo, converse com o seu médico. E por fim, algumas situações, por exemplo, em que todos os exames são realizados, não se encontra motivo para aquela alteração, simplesmente acompanhar e observar como vai se comportar isso ao longo do tempo. Pela nossa experiência e pelas publicações, esses pacientes têm que ser acompanhados, mas a evolução, a depender de como é que ela acontece, pode ser bem tranquila, mas é preciso ficar de olho. Então era isso, esse é só um bate-papo aí para tirar um pouquinho das dúvidas em relação ao teste ergométrico. Esse é o meu site, tem um blog lá que eu coloco informações quase toda semana a respeito de assuntos diversos, principalmente cardiologia e medicina integrativa. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para toda vez que eu postar algum vídeo novo você receber informação. Muito obrigada e até mais!